de submunições menores com vários tipos de agentes químicos, incendiários ou penetrantes que se espalham numa enorme área ao redor do impacto. A maior força de F-16 veio das unidades que já operavam nos Estados Unidos e Europa, bem como da Guarda Aérea Nacional. Partindo de bases na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Quatar e na Turquia, os F-16 realizaram um total de 13.500 decolagens, dando uma enorme contribuição de apoio às tropas aliadas. A Grã-Bretanha e a França enviaram um destacamento de Jaguars ao Golfo para apoio aéreo aproximado às tropas aliadas. Partindo de Muharraq, no Bahrein, os 12 Jaguars da Real Força Aérea Britânica levaram a cabo mais de 600 decolagens sem perdas, atacando alvos terrestres com bombas de fragmentação, foguetes de alta velocidade CRV-7 e canhões de 30 milímetros. A Força Aérea Francesa estabeleceu a base para os 28 Jaguars em Al-Hassa, na Arábia Saudita. Como seus colegas britânicos e americanos, os franceses também participaram das tarefas de interdição aérea dos campos de batalha. Porém, também voaram em muitas missões de apoio às tropas. Estavam armados com bombas de baixo arrasto e munições de fragmentação Belouga. Os Jaguars franceses também saíram numas 600 missões com apenas uma única aeronave danificada pelo fogo inimigo de terra. Realizando operações de assalto e caça a partir dos 6 porta-aviões envolvidos no conflito, os FA-18 Hornet também foram usados pelos Marines para apoio aéreo aproximado. Equipados com os mesmos tipos de armamento dos AV-8B, também dos fuzileiros navais, tais como mísseis Maverick, guiados por laser e bombas de queda livre. Os Hornets também estavam armados com foguetes RR Sidewinder e Sparrow. Sete esquadrilhas operavam da base aérea de Sheikh Issa, no Bahrein. Esses aviões eram em sua maioria monoplaces, embora uma unidade tenha voado com o FA-18D Night Attack. Este, desempenhando uma tarefa de controle aéreo da linha de frente, carregava foguetes de 127 milímetros para assinalar alvos. Os Marines confiavam no AH-1 Cobra para realizar seus ataques com helicópteros armados. O modelo Whiskey, com 2 motores, era armado com mísseis antitanque Tau e Hellfire. No decorrer de uma única ação, os Cobras dos Marines destruíram mais de 60 tanques. Os helicópteros Gazelle eram operados pela França, Kuwait e Grã-Bretanha. A Aviation Légère de l'Armée de Terre mandou cerca de 90, dos quais 2/3 foram usados nas campanhas anti-ataque. Cada um poderia enfrentar um blindado iraquiano com um dos seus 6 mísseis Hot anti-ataques. Outros voaram armados para reconhecimento e escolta. Os Gazelle britânicos foram usados como escolta desarmada. O Corpo Aéreo do Exército Britânico utilizou 24 helicópteros Lynx de bases na Alemanha para dar apoio aos famosos ratos do deserto. Usados originalmente em tarefas anti-blindados, os Lynx também serviram como escolta armada e como avião de reconhecimento avançado. O armamento anti-tanque do Lynx consiste em 8 mísseis Tau. São colocados em mira oticamente e guiados por cabo.
Helicópteros de apoio incluíram os OH-58D Kiowa do exército americano para reconhecimento e os grandalhões CH-47 Chinook com 2 turbinas que, com sua espantosa capacidade de carga, garantiam ao exército a certeza do transporte de tropas, veículos e suprimentos. A maioria dos 550 helicópteros aliados foi usada em assaltos aéreos. O tipo principal do exército era o UH-60 Black Hawk. Os fuzileiros navais usaram os CH-53 como cargueiros pesados, pois içavam cargas de mais de 16 toneladas. Finalmente, os da Marinha OV-10 Bronco foram usados no controle aéreo avançado. Essa grande coleção de elementos de poder aéreo foi colocada em ação com um único objetivo: expulsar as forças iraquianas do Kuwait. O exército iraquiano era um dos maiores do mundo. Milhares de tanques do tipo T-55, T-59 e T-72 ameaçavam as forças terrestres dos aliados pela sua superioridade numérica. Com mais de 1 milhão de homens em armas, a infantaria estava preparada para quaisquer batalhas após 8 longos anos de guerra contra o Irã. Milhares de sistemas de artilharia e de foguetes poderiam saturar as posições das tropas aliadas, tanto com explosivos convencionais como com armas biológicas ou químicas. Apenas 2 semanas após o assalto aéreo, o Iraque voltou a atacar. Tanques e infantaria invadiram a cidade saudita de fronteira Khafji, que agora se encontrava deserta, exceto pelos pequenos grupos de reconhecimento da Marinha Americana. Os ataques apanharam os aliados de surpresa. A Marinha imediatamente chamou a artilharia de apoio. A Arábia Saudita detém uma grande parte das reservas mundiais de petróleo e a ameaça de invasão pelo Iraque tinha sido levada a sério. Reforços de terra foram rapidamente enviados para a batalha, mas o que realmente era necessário era um sólido apoio aéreo. Como os soldados da Marinha ficaram debaixo de um fogo crescente, helicópteros Cobra armados chegaram para o socorro. Eles foram chamados para atacar o inimigo e permitir à Guarda Nacional Saudita e às tropas do Qatai a retomada da cidade. Quando eles começaram a atacar as posições iraquianas, os A-10 da Força Aérea e os Harriers dos fuzileiros navais também atacaram, seguindo orientações vindas de um helicóptero OV-10 Bronco. Eles destruíram as peças de artilharia iraquianas que estavam imobilizando os soldados da Marinha. Finalmente, os Cobras completaram o serviço com mísseis Hellfire e Tal. Estes foram usados com uma devastadora precisão a ponto de eliminar os postos de observação de uma torre de controle. Esses tiros de abertura das aeronaves de apoio aéreo aproximado serviram como um aviso para o exército iraquiano da tempestade que estava para chegar. A ofensiva aliada por terra foi desencadeada no dia 24 de fevereiro de 1991. O poderoso assalto blindado moveu-se pelas primeiras posições no Kuwait e encontrou pouca ou nenhuma resistência. Após 40 dias de constante bombardeio, o desmoralizado exército iraquiano estava prestes a ser atacado pelas esmagadoras forças aliadas que continuavam a avançar ao encontro dos tanques e das tropas do inimigo. Pilotos de ataque à terra estavam prontos e esperando receber as chamadas para dar apoio. Após as preparações finais, eles estavam ansiosos para acabar com aquilo tudo.
ground combat element. Our area of operations, the Delta Corridor. Missions, Mission 28-01. Target, SA-8. Um piloto de F-16 nos conta uma das suas missões. O maior congestionamento no qual fui envolvido foi na pista de decolagem junto com 16 F-16. Chegávamos a ocupar 5.000 pés de pista com um F-16 colado no outro. É realmente muito interessante estar sentado no cockpit e ficar olhando as chamas saindo dos motores dos demais aviões. Levava, é claro, alguns minutos para perceber do ar a grandiosidade de todo aquele poderio aéreo. E a visibilidade do F-16 é incrível. Você tem a impressão de que está fora do avião. É difícil ver o nariz do próprio avião. Você sente como se estivesse na extremidade de um lápis, e o lápis é um motor a jato. É uma sensação incrível acelerar, acender o pós-combustor e voar ao longo da pista. É sempre uma tremenda sensação sentir o tranco do motor lançando você pista fora, atingindo uma velocidade de decolagem de 150 nós em pouco mais de 1.000 metros de pista. Conforme os aviões aliados retornavam das batalhas, davam meia volta, eram rearmados e reabastecidos o mais rápido possível.